Então você que está nos assistindo, esteja atento, porque Deus quer falar poderosamente nesta manhã comigo e com você, tá bom? Que Deus abençoe. Glória a Deus, meus queridos, aceitem a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças damos ao Senhor por mais uma manhã de vida, de força, de saúde, de ânimo que o Senhor nos dá para nós meditarmos em tua preciosa e santa palavra. A você que está conosco na nossa live, que o Senhor ricamente abençoe também a sua vida, abençoe a sua casa, os seus negócios, enfim, aonde você colocar a sua mão, que seja próspero, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos baseados no nosso estudo, que estamos comentando nesses domingos, e estamos em 1 a Coríntios, a carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, no capítulo de número 7. E nós temos comentado nas aulas passadas sobre o relacionamento entre casal cristão, o modo, o porte, não é? O que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus nos orienta com relação à condução do marido com a mulher, da mulher com o marido, dos pais com os filhos, não é? Como deve ser então esse porte, como é que Deus tem planejado isto, como que Deus tem determinado que seja de bênção, porque na verdade o casamento ele é uma instituição constituída por Deus. Não foi o homem quem constituiu, não foi o homem quem iniciou, não, o próprio Deus. Foi ele quem instituiu, quando ele forma Adão, quando ele cria Adão, a sua imagem, segundo a sua semelhança, e quando o Senhor dá a Adão a ordem: crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra, e dominai-a. Quando o Senhor Deus fala isto ao homem, o Senhor está então dando a ele as condições, a orientação para que quando então a família fosse organizada, quando a família fosse formada, que isto vinha a ser de bênção, viesse a ser de bênção para o homem como para a mulher. Quando Adão recebe então a sua esposa, ele diz para ela assim: nossa, né, aquela mulher linda, perfeita. Imagine, Adão perfeito e Eva perfeita, lindos, maravilhosos, sem pecado nenhum, né? Então a gente consegue imaginar. Às vezes nós vemos algumas pessoas que são muito bonitas, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Há pessoas que realmente são muito bonitas, mas não se compara com aquilo que Deus fez, o primeiro casal, não é? Então quando Adão olha e vê aquela mulher que o Senhor Deus havia feito para ele, tirado da sua costela, ele diz: agora esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, ela é uma comigo, eu sou um com ela. Esta é a visão que Deus tem de casamento. Esta é a visão que Deus tem, não é, de uma união entre um homem e uma mulher. Não é? Este é o propósito, este é o plano de Deus para que a família venha a ser abençoada. Porém, o nosso adversário sempre entra no meio. E isso não foi diferente lá no Éden. Lá no Éden, ele foi lá e ele conseguiu deturpar aquilo que Deus havia criado. Não é? Ele vai e ele consegue enganar a mulher, que a mulher também logo passa para o homem, e ambos, naquele momento de fraqueza, saem fora do propósito. E a circunstância veio até os dias de hoje, até os nossos dias. Aquilo que foi realizado, aquilo que aconteceu lá no princípio, lá no Éden, aquela fraqueza, aquela falha que aconteceu lá no Éden, as consequências estão até os dias de hoje. Mas o nosso Deus, ele usa então, não é, do Espírito Santo, e ele deu então entendimento e deu sabedoria para os seus servos, para que pudessem trazer conselhos, para que pudessem trazer orientações,
para que o dano causado lá no Éden não venha servir de também destruição da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Por isso que a palavra de Deus fala que por falta de conhecimento, muitos têm errado, muitos têm caído, muitos têm fracassado, e agora no âmbito da família. Por quê? Porque não estão sendo observadores da palavra, ou ainda não têm tido força suficiente para que possam, além de conhecer, além de ouvir, ter o seu procedimento segundo a palavra do Senhor. Então, nós nos domingos passados, nós estávamos falando sobre o relacionamento entre os casais cristãos. Então nós vamos ler primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do capítulo 7. Nós vamos fazer uma leitura corrida do versículo 1 ao versículo 11, que é exatamente aonde nós estávamos falando com relação a casais cristãos. Como nós dissemos, nesse capítulo que nós estamos examinando, o apóstolo Paulo, ele fala a 3 classes de pessoas dentro da igreja. Primeiramente, ele fala aos casais cristãos. Depois ele vai falar aos casais aonde um serve a Deus e o outro não serve, não é? Casais cristãos onde a esposa às vezes serve o Senhor, o marido não, ou então o marido serve ao Senhor e a esposa não. Ele vai falar sobre esse assunto e depois, para finalizar, ele fala aos solteiros, seja jovens ou seja aquelas pessoas que são viúvas, tanto homens quanto mulheres, mas que já estão solteiros. E ele vai dar então a devida orientação para que nós possamos nos conduzir dentro da soberana vontade do Senhor. Então, vamos fazer esta leitura do versículo 1 ao versículo 11. Que aqui vai estar falando sobre as respostas a perguntas acerca do casamento. Então, o apóstolo Paulo vai nos falar da seguinte forma, versículo 1. Eu vou ler o versículo 1, a irmã Camila lê o versículo 2, a nossa irmã Rosângela lê o versículo 3, o pastor lê o versículo 4. Tem microfone aqui, pastor. Né? O quarto, o nosso irmão Diácono Felipe leu o versículo de número 5, a irmã Marineuza, né, vai ler o versículo de número 6, eu leio o 7, e aí nós vamos indo até o versículo 11, amém? Vamos lá então, eu começo. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Pastor, versículo de número 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. O nosso irmão Diácono Felipe, o versículo de número 5. Tá bom, então o nosso irmão Marineus, o versículo de número 5. Vamos ganhar tempo, eu leio o versículo de número 5, até a irmã se preparar. Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Versículo de número 6, irmã. Digo, porém, isto como que por missão e não por mandamento. Eu leio 7. Porque quereria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Irmã Camila. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom se ficarem como eu.
Irmã Rosângela. Mas se não podem conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. Pastor? 10. Todavia, ao casado, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. E para finalizar então, nossa irmã Maria Neuza, o 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, os que se reconciliem com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Amém, glória a Deus. Então aqui nós fizemos esta leitura porque foram as bases, os estudos que nós passamos nos domingos passados. Então, com relação a esses versículos, nós já passamos, nós já estudamos, não é? Nós já tiramos as dúvidas que haviam que porventura tivessem surgido. E agora nós vamos continuar aqui. O apóstolo vai estar falando, até agora ele estava falando com casais cristãos. Estava dando as orientações aos casais que servem ao Senhor. Tanto o esposo como a esposa, ambos estão no caminho do Senhor. Ambos estão fazendo a vontade soberana do Senhor. Porém, agora ele vai entrar, não é, a partir do versículo de número 12 até o versículo de número 24, ele vai estar falando para pessoas aonde o casal não é os dois que servem a Deus. Ou é a esposa que serve a Deus e o esposo não, ou é o esposo que serve a Deus e a esposa não. Então vamos ver daqui do versículo 12 até o versículo de números 24, o que é que ele vai falar. E é sobre esse assunto agora que nós vamos discorrer, que nós vamos nos debruçar um pouco mais. Eu quero fazer aqui uma pausa. Há alguma dúvida até aqui, para os irmãos que estão aqui ou para você que está na live, sobre o que foi colocado e vocês queiram fazer alguma pergunta? Diaconisa Gilmara. Aos casados, Paulo fala que não pode haver o divórcio a menos que haja infidelidade. Dentro dessa condição de uma das partes ser infiel, a outra parte, ela mesmo assim, ela não está livre para refazer a sua vida com uma outra pessoa. Um segundo casamento seria? Não, nesse caso aí, segundo conforme Jesus mesmo falou, porque indagaram a Jesus acerca desse assunto, acerca do divórcio. E aí Jesus diz assim, olha, desde o princípio, ele vai lá no princípio, dizendo que o que Deus uniu, que não separasse o homem, não é? Então, a vontade de Deus é que o homem e a mulher sejam unidos e estejam juntos até o final, para que não haja no decorrer dessa vida a dois, se vir a acontecer alguma coisa que cada um se separasse. Aí o que acontece? Segundo o que a gente vê, e segundo os escritos bíblicos, por qualquer coisa, o povo de Deus, o povo judeu, queria abandonar a esposa. Por qualquer coisa. Se ela, vamos dar um exemplo aqui, às vezes estava meio nervosa e respondia um pouco mais brusca para o marido já achava que aquilo era motivo dele abandonar a esposa. Não é? Então, muitas e muitas vezes acontecia isso, deles deixar a esposa, pegar uma outra mulher, e ali vivia com ela e deixando a outra de lado. E isso foi sendo uma frequência, com uma constância. E por causa da dureza dos corações dos homens, que não queriam observar a palavra do Senhor, a palavra fala que quando eles interrogaram a Jesus, falaram acerca de Moisés. E falaram, mas Moisés nos permitiu a carta de divórcio. Aí Jesus falou o quê? Pela dureza do vosso coração. Porque vocês não quiseram observar a palavra do Senhor. E aí Jesus fala, a não ser pela infidelidade, porque o casamento é como um pacto, é como uma aliança entre o homem e a mulher. Se ambos estão vivendo sem que um venha cometer infidelidade contra o outro, tudo que vir a acontecer deve-se buscar um entendimento, um relacionamento, um acordo. Alguém me diria então, mas se porventura ele for muito agressivo com ela,
Ela tem que ficar com ele até que ele faça um dano com ela? Não. Mas a palavra fala, conforme nós estudamos aqui, que se porventura se separarem, que fiquem sozinhos. Não há uma porta aberta para que, não havendo a infidelidade, para que o moço venha deixar a moça e venha se casar com outro. Se isso acontecer, ele está em adultério. E aqui casar com ela também vai estar em adultério. Usa o microfone. É melhor. Porque aí os irmãos que estão nos acompanhando na live, eles participam também do diálogo. Mesmo sendo ela a penalizada no relacionamento, mesmo sendo ela a traída e não... Não, ela... no caso de infidelidade, não. Eu estou falando no caso de, vamos supor, não estão se entendendo na relação. Começam a brigar muito e não conseguem se entender, se separam. Aí a palavra fala que ambos têm que ficar sozinhos. Porque ele não traiu ela não traiu ele. Então o apóstolo Paulo fala assim: vocês podem ficar sozinhos. Agora, se porventura vocês conseguirem se entender, que vocês voltem novamente a ficar um com o outro. Agora, a partir do momento que um dos lados trai, o que é ofendido, aquele que é traído, ele está livre. Por quê? Porque aquele que traiu, ele quebra aquele vínculo de aliança. Ele quebra aquele pacto que foi feito no casamento. Então, automaticamente, o ofensor, olha como o negócio é sério, aquele que praticou a traição, ele tem que ficar sozinho. A que foi ofendida, se caso foi a mulher, ou se caso foi o homem, ele está livre para se casar com outra pessoa. Porque não foi ele quem causou a traição. Aliás, não foi ele quem praticou o ato. Ele foi o ofendido. Ele foi aquele que sofreu o dano. Nesse caso, essa pessoa está livre para casar-se com outro. Porém, aquele que traiu tem que ficar sozinho. Porque se ele se casar com outra, a mulher que casar com ele está em adultério, ou o homem que casar com ela vai estar em adultério. Perfeito? Então é uma coisa que eu, inclusive, na aula passada, eu falei o seguinte: mas se porventura... Vamos supor que o homem que traiu porque a esposa não fazia o papel de mulher como deveria fazer. Conforme o apóstolo Paulo ensina aqui. Que se porventura forem se separar para a oração, que seja primeiro entre um acordo entre os dois, e que não seja por muito tempo. Para quê? Para que o maligno não entre no meio e não cause uma dissensão, e não cause um problema. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo dá essas orientações aqui, conforme nós já passamos. Estou apenas fazendo um apanhado, né? Então, o que acontece? Mas vamos supor, eu inclusive foi a pergunta que eu fiz do diácono Felipe, foi quem respondeu. Eu falei, mas vamos supor que um exemplo, vamos criar um fato aqui. A esposa, ela acabou se desentendendo com o marido e quis fazer uma greve. E nessa greve levou 3 meses, 6 meses, 1 ano. E nisso o marido não aguentou e foi e caiu com uma mulher fora. Aí eu perguntei, quem que é o culpado? Nós pensamos que é a mulher, não é? Só que, segundo a palavra, um erro não pode causar outro erro. Jesus disse, pode porventura um cego guiar outro cego? Ambos vão cair num buraco. Não é isso que Jesus fala? Então o que acontece? Ainda que a mulher tenha feito isso, isso não justifica que o homem a traia. Não é? Então, mas veja só, por que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? E é uma coisa difícil. E normalmente acontece isso no meio do relacionamento. Seja a mulher ou seja o homem, às vezes por causa do temperamento, às vezes por causa da posição, ele acha que, não, já que ela fez isso daqui, eu também vou fazer aquilo. Ou então ela fala, bom, já que ele me fez assim, eu também vou tratar dessa forma. E nisso daí o adversário entra no meio e causa uma devassa. Então, para nós que servimos ao Senhor, a palavra de Deus, até o pastor Francisco disse assim, acho que foi na aula passada ou na aula anterior, ele falou, mas então é uma coisa muito difícil. Não tem escapatória. Casou,
É que nem Jesus falou, é até que a morte separe. Não é um negócio complicado? Mas por que Deus fez isso, irmãos? Para aprisionar o casal? Não, é para trazer segurança. É porque a mulher vai se sentir segura com o homem que ela escolheu para viver com ele como marido até o final da vida. E é para o homem segurança da mulher que ele escolheu para viver com ela até o final dos dias. Quando nós entendemos isto, a mulher vai se sentir segura com o marido vai ser seguro com a esposa e os filhos serão abençoados. Porque a maioria dos problemas que nós encontramos na sociedade cotidiana dos nossos dias é o que? Contemporânea, né? O que nós encontramos? São filhos que estão sendo atacados pelo adversário porque o pai e a mãe não têm um bom relacionamento, ou porque o pai abandonou a mãe abandonou o marido, e as crianças acabam sofrendo esses danos com traumas, com tantas coisas, e o adversário entra na vida deles para poder causar tantos danos. Infelizmente é assim. É assim. Se Deus não intervir, se Deus não usar de misericórdia, a maioria das pessoas irão se perder, porque o adversário ele entra no meio para causar uma devassa. Por isso que Jesus falou que o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, graças a Deus, veio para colocar ordem na casa. Jesus veio para trazer vida, para trazer bênçãos, para desfazer as obras do diabo. É isso que Jesus veio fazer. Pastor Francisco tem uma palavra? Pastor, é uma situação muito difícil. Falar isso em nossos dias é complicado, não é? Só mesmo aquele que é espiritual para entender essas coisas. Eu estava lendo um comentário a respeito disso, dos antigos, né? Deixar a sua esposa, e fala que eles ficavam observando. Então, geralmente, a mulher, com o passar do tempo, ela engordava, ficava totalmente diferente. Então, eles não aceitavam e separavam por causa disso. Então, realmente, é como Jesus falou, o caminho é estreito, não é? É a mesma coisa a salvação. Se nós quisermos ser salvos, nós temos que entrar pelo caminho estreito, não é? Então, nós temos que obedecer a palavra de Deus, que não é fácil. Quando Deus colocou que só a morte os separa, Deus estava fazendo de que eles pudessem meditar nisso e reconhecer que não tinha direito de separar. Então eles iam consertar, procurar de todas as maneiras viver bem. Mas só que em nossos dias, até dentro das igrejas, as pessoas vivem uma vida tão difícil, né, de se entender, que acaba acontecendo a separação. E aí o que entra? O pecado do adultério, e faz com que outras que estavam bem também cometem adultério. Então o negócio vai embolando, mas nós temos que ter consciência disso, que nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. E à medida que nós vamos sendo esclarecidos, nós começamos a agir de uma maneira que você vai procurar entender o seu cônjuge. Porque você sabe que não tem jeito. Não tem jeito. Você escolheu aquele abençoado, vai ser ele que vai ficar com você até a morte. Você escolheu a abençoada, é ela que vai ficar com você até a morte. Só a morte pode separar. Escolheu a bênção, então vai com ela. Não tem como você separar no meio do caminho. E é lógico que uma coisa é quando nós somos jovens, vão passando o tempo, é lógico que vai vir na deformação. Não é? Tudo muda. A gente vai criando, né, umas gordurinhas aqui na barriga, vai crescendo o negócio. Então aquele tanquinho acaba virando, né, uma máquina de lavar. Não é? Como nós ouvimos ontem, né, pastor? Então, sabe, vai mudando. A mulher também vai mudando. A beleza é normal, amados. Só que aí a gente, né, se for entrar pelo caminho
do olho carnal, a gente vai querer mudar. E não é por aí. Nós temos que entender que é assim que funciona. Então nós vamos ter que trabalhar não somente o lado da beleza física, mas a beleza espiritual, a beleza do relacionamento. Ele procurar entender ela procurar entender ele. E nada melhor do que se comer 1 quilo de sal juntos. Não é? É assim que nós vamos conhecendo um ao outro. E quando nós sabemos, colocamos na nossa mente, não tem jeito, eu tenho que ficar com essa mulher, eu tenho que ficar com esse homem até o final. Não dá para pensar em mudar. Então a gente vai procurar se entender. Agora, se nós não tivermos este conhecimento e nós nos endurecermos, não, eu não vou seguir isso que a palavra está dizendo, então é conforme aconteceu com os homens dos dias de Jesus. E Jesus teve que falar para eles, mas a dureza do vosso coração. Mas acabou o amor. Eu não sinto mais nada. Não é? Então onde é que está a falha? Por que chegou nesse ponto? Faltou diálogo, faltou compreensão, faltou, sentar e conversar, como nós já falamos nas aulas passadas. Já passamos por tudo isto, para que nós evitássemos chegar até esse ponto de falar, olha, não quero mais, não vou estar mais com você. Eu posso me separar? Claro que eu posso. Porém, se eu aguentar ficar sozinho, tudo bem. O Senhor não nos obriga a permanecer com a pessoa. Mas Ele fala, bom, já que você se separou, fica sozinho. Mas eu não consigo ficar sozinho. Então, se você pode, reconcilia-te com a sua mulher, reconcilia-te com o teu marido. Porque vocês são um corpo. Então, o negócio é realmente muito sério. Não tem jeito, irmãos. Não adianta a gente querer dar o jeitinho brasileiro. Não tem jeito. As coisas de Deus, irmãos, são santas. E é como o pastor Francisco falou. O próprio Senhor Jesus disse, olha, o caminho que conduz para o céu, ele é apertado. E estreita é a porta. Então não adianta eu querer arrumar jeitinho, porque esse jeitinho é só aqui embaixo. Aqui embaixo tem jeito para tudo. Aqui embaixo, irmãos, nesse plano terrestre onde nós estamos, nós conseguimos qualquer coisa. Tem países que o homem pode ter até 7 mulheres, desde que ele tenha condições de mantê-las, ele pode ter. Porém, Deus sempre foi o quê? Deus é monogâmico. Ele quer que o homem tenha uma mulher e que a mulher tenha um homem. É simples assim. Não é? Então, é como nós estamos falando, é a segurança que Deus quer trazer no casamento. Então, os nossos jovens devem ser sempre orientados. Olha, vocês vão começar a namorar? Então saibam de uma coisa, se casar é pro resto da vida. Não tem meio termo. Esse é o ensinamento que nós temos que dar para os nossos adolescentes e para os nossos jovens. Pensem bem, analisem bem. Não vai pela, mas ele é bonitinho, ela é linda. Não, você tem que ver se ele é um bom filho, se ele trata bem os pais, se ela é uma boa filha, se trata bem os pais, se ela é uma boa dona de casa, se ela vai ter condições de cuidar de uma casa. A moça tem que saber se o rapaz é trabalhador. Tem que ver isso. Mas eu vou só hoje vai só na beleza, mas não vê o que é principal, porque na hora de um casamento, se o rapaz ele é um vagabundo, não quer saber de trabalhar, é um dependente dos pais, ele vai cuidar dessa mulher que vai ser a esposa dele? Não vai, irmãos. Não vai cuidar dela. Pelo contrário, vai tirar ela da casa dos pais, passar fome do lado dele. E aí depois vai falar, eu vou me separar. Mas você não viu isso antes? Eu estava eu estava iludida. Pois é, irmãos, mas não tem esse negócio de ilusão. Quando nós somos ensinados e orientados, nós aprendemos o quê? A analisar e ver bem as coisas. Essa é a função dos pais, ensinar os filhos. Essa é a função da igreja, ensinar os seus membros. Essa é a nossa função aqui, de ensinar bem. Aí a menina, ela vai saber o seguinte, ela vai saber analisar se ele é um bom filho, se ele cuida bem dos pais, vai cuidar bem dela. Se ele é um filho que tem amor pelos pais, ele não vai ter amor por aquela que ele escolheu para viver com ele o resto da vida? Vai cuidar, vai zelar, vai proteger.
Da mesma forma, não é? A moça. Se a moça é uma moça que ela já está preparada, ela ajuda em casa, ela é aquela moça que gosta de criança, que enfim, ela vai ser uma boa esposa. Por quê? Porque vai ter filhos. Agora, se aquela moça não gosta de cozinhar, não gosta de filho, vai casar para quê? Não é para a gente pensar, irmãos. É para se pensar. Porque ela vai casar, não vai querer cuidar da casa. Se ela casar com um homem rico, sorte dela. Porque o marido vai ter condição de colocar uma empregada, não é? Se ela não gosta de cuidar de criança, mas tem filhos, o marido vai poder colocar uma babá para cuidar dos filhos. Olha que maravilha. Mas se ela casar com um homem pobre, os problemas vão vir. Então tudo isso, irmãos, nós falamos, nós orientamos, nós ensinamos. E para você que está nos acompanhando na live, não é? Por quê? Para que o casamento seja bênção. Para que o casamento venha a servir, sabe, de bom exemplo na sociedade. É isso que Deus quer de nós, como igreja. Que o nosso testemunho venha a servir de bênçãos para aqueles que estão ao nosso redor. Agora, já pensou? O vizinho olha para o casal cristão e fala: nossa, todo dia é uma briga. Eu escuto panela para cá, panela para cá. Que exemplo é esse? Esse é o exemplo que o Senhor Deus quer que nós venhamos ter? Não. Por isso nós somos orientados pela palavra. Por isso que a palavra nos traz esse ensinamento, para que as pessoas olhem em nós e vejam o bom exemplo de Cristo. Sabe aquele cheiro de um perfume gostoso, que às vezes nós compramos e nós passamos, e as pessoas falam: nossa, que perfume maravilhoso é esse? Pois é, irmãos, nós temos que ter esse bom perfume de Cristo. Que as pessoas, ao olharem para nós, para a nossa casa, venham dizer: olha, eu quero que a minha casa seja igual a essa daí. Eu quero que a minha esposa seja igual a essa esposa desse homem. Que o meu marido seja igual a esse marido dessa mulher. Que os filhos, meus filhos sejam iguais a esses filhos. Que exemplo, dá gosto de ver. Então isso tudo, irmãos, faz parte de uma vida cristã. Isso tudo faz parte do que a Bíblia nos ensina, do que a Bíblia fala. Vamos entrar então agora, irmãos. Muito bem. Aceitaram a fé. E agora a esposa serve a Deus e o marido não serve. O marido veio para o evangelho e a esposa não veio. E agora? O que eles devem fazer? Um serve a Deus e o outro não serve. Vão se separar? Podem se separar? O marido não quer mais não quer mais nada com a esposa porque agora ela é uma cristã. A esposa não quer mais nada com o marido porque agora ele é um crente. Virou um crente. Não é assim que eles falam? Virou crente agora. Agora eu não quero mais saber de mais nada. Então o que esse homem crente ou essa mulher crente que tem marido não crente e que tem mulher não crente, o que é que eles devem fazer? Devem se separar? Ele não serve a Deus. Ela também não serve a Deus. E agora? O que é que eles devem fazer? E eles perguntam isso ao apóstolo Paulo. Vamos ler do versículo 12 em diante até o versículo 24. Eu começo no 12, da mesma forma, a irmã Camila, o 13, Rosângela, né, irmã? A irmã Rosângela, o 14, o pastor Francisco, o número 15, a nossa irmã diaconisa Gilmara, o 16, a nossa irmã Marineuza, o 17, deixa eu ver se eu vou, nós vamos até o 24, né? O nosso irmão diácono Felipe, se tiver condições, o 18, eu o 19, a irmã Camila o 20, a irmã Rosângela o 21, irmã diaconisa Gilmara 22, e eu falei do pastor? Não, né? O pastor é o 15, mas, bom, nós vamos seguindo, tá bom? Vamos lá. Versículos de número 12, nós vamos até o 24. O 12 diz assim: mas aos outros digo eu, não o Senhor. Percebam, voltando um pouquinho atrás, que o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, com relação, não é, aos casados, aqueles que servem ao Senhor, ele diz assim: olha,
não se apartem um do outro. Se apartar, no versículo de número 11, reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Então busquem um acordo, busquem um acerto, mas fiquem juntos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Com relação ao homem crente, que a mulher não é crente, a mulher crente, que o homem não é crente, não é cristão, não é? Ele diz assim: mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe, não é? Se ela permite, se ela falar, tudo bem, você é cristão agora, mas não tem problema, meu amor, fica junto, não é? Ela agora serve a Deus, o marido não serve, mas ele fala, não tem problema, meu amor, fique junto. Ele está dizendo aqui, não deixe, permaneçam juntos. Versículos de números 13, irmã Camila. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutrora, sorte os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Glória a Jesus, que palavra boa, não é? Pois não, pastor? Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Glória a Deus, vamos prestando bem atenção na leitura conforme o apóstolo Paulo vai nos orientando. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Irmã Marineusa, versículo 17. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Diácono Felipe, é possível você ler o 18? Sim, pastor. É alguém chamado, estando circuncidado, não se faça incircunciso. É alguém chamado, estando na incircuncisão, não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado, e se ainda podes ser livre, aproveite a ocasião. Pastor? Ao 22. Sim. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. 23. Fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. E o versículo 24, irmã Marineusa. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Amém. Então vamos agora nos debruçar em cima desses versículos que nós lemos, uma vez que já foi devidamente observado, não é? Com relação aos casais cristãos. Agora vamos nos debruçar entre um é cristão, o outro não é. Então a pergunta que eles haviam feito para o apóstolo Paulo é se eles deveriam permanecer casados com os seus cônjuges, sendo eles incrédulos. E a resposta do apóstolo Paulo foi: sim, vocês devem permanecer casados. É um ato de desobediência um cristão casar-se com um incrédulo. Então veja bem, vamos fazer uma pausa aqui, né? A palavra fala sobre jugo desigual, que nós não devemos nos meter a um jugo desigual. Então a palavra vai nos trazer uma orientação. A moça é cristã, o rapaz é cristão.
Se eles vão, se casar com alguém que é de uma outra fé e que ele faz oposição a ela que serve a Deus, que é uma cristã, ou ela não aceita ele sendo um cristão, mas pelo contrário procura colocar nele ou nela a posição de ter que mudar ou ter que deixar da sua fé. Então a palavra do apóstolo Paulo vai dizer que nós não nos devemos nos meter a este relacionamento. Por quê? Porque a moça ela tem uma formação, ela tem uma criação, ela já vem, com uma visão acerca do cristianismo. Se ela vai se casar com uma pessoa que é aversa ao cristianismo, ela vai ter problemas. Porque dificilmente ela vai conseguir trazê-lo para o evangelho. É mais fácil ele tirar ela do cristianismo do que ela trazê-lo para o cristianismo. É muito raro, é difícil acontecer isso. Acontece, mas é mais difícil. Da mesma forma, o rapaz sendo cristão, se ele vai casar com uma moça que não serve a Deus, que não é cristã, que vem de uma outra visão religiosa, ou às vezes ela é até ateia, não crê em Deus, então, às vezes vai se fazer uma oposição, vai se ter uma dificuldade. Porque um exemplo, ela vai querer ir para o culto, adorar a Deus, ou algum evento da igreja, e ele fala, não, nós vamos para o futebol, vai ser o meu time que vai jogar, e eu quero que você esteja comigo do meu lado. Ah, mas eu gostaria, não, você vai me acompanhar, você vai para o jogo comigo. E ela vai ter que ir, porque para isso casou. Lembre-se do que é o pacto do casamento. Então isso vai começar a trazer para ela frustrações, porque ela vai querer fazer algo, se envolver com alguma coisa do trabalho do evangelho, e ele pode fazer oposição, e com isso ela vai começar a sofrer. Aí a palavra fala, não se junte a um jugo desigual. Se ele tem um pensamento diferente do seu, se ele age de uma maneira diferente da sua, então esse namoro pode não dar certo, esse casamento pode não dar certo. E a palavra fala para nós então nos desviarmos desse relacionamento. É aquilo que nós estamos falando, e não é só nisto, tem um exemplo, dentro da igreja, vou pegar um exemplo que me veio na mente agora. Os dois são cristãos, só que ela gosta de ficar nos trabalhos da igreja. Ela gosta de se envolver com jovens, ela gosta de se envolver com o trabalho feminino da igreja, ela é chamada para trabalhar internamente na igreja. Ele não, ele é chamado para evangelismo, ele gosta de fazer evangelismo, ele gosta de estar lá fora, gosta de ir para outros estados, gosta de viver assim uma vida itinerante. Esse relacionamento vai dar certo? Os dois são cristãos, mas vai dar certo? Alguém vai ter que abortar o seu chamado. Está vendo como a gente tem que parar para pensar? Como o negócio é sério? Porque ou ela vai ter que deixar de trabalhar só na igreja, como ela gosta, para acompanhar o futuro marido nas viagens missionárias ou evangelísticas, e ficar horas está nesse estado, horas está no outro estado, horas está nesse país, horas está em outro país. Ela vai ter que se adaptar e gostar disto. Ah, mas se ela não gostar, a vida dela num relacionamento cristão dentro da igreja, ela vai se frustrar. Porque ela vai estar fazendo uma coisa que na verdade ela não foi chamada para aquilo. Então ela vai abortar o chamado dela, que foi chamada para trabalhar internamente na igreja, para poder fazer um trabalho itinerante. Por outro lado, vamos dizer que seja ele. Ele gosta dele, foi chamado para pastorear. Ele foi chamado para cuidar das ovelhas, do Senhor. Ele foi chamado para ensinar. Então ele é chamado para ficar fixo em um lugar. Ela não, ela gosta de missões, ela gosta de estar aqui, ali e tal. Alguém vai ter que abortar esse chamado. Ou ele vai ter que acompanhar ela nas missões e deixar de fazer o seu trabalho de apacentamento das ovelhas local, ou ela vai ter que abortar o chamado dela de missionária para poder ficar dentro da igreja. Vocês percebem como tudo é preciso analisar para que as pessoas não se frustrem no seu chamado, no seu ministério? Só que isso, se a pessoa não é orientada, ela não percebe isso.
É no decorrer do casamento que as coisas começam a surgir. Só que aí já casou. Não é verdade? Já casou, não dá para você abandonar mais. Ah, se eu soubesse, não é que a gente fala? Ah, se eu soubesse. Se eu soubesse que ele era assim, eu não tinha casado. Se eu soubesse que ela era assim, eu não tinha casado. Teve tempo para observar. Se não observou, agora não tem mais o que fazer. E normalmente é isso que a gente faz, não é? Ah, se eu soubesse. Aí fica igual Ló, né, pastor? Só olha na beleza das Campinas, depois. Não é, ó, você falou um exemplo interessante. Não é? Abraão, ele com Ló, eles fazem uma escolha, não é? Abraão diz para ele assim: olha, meu sobrinho Ló, como os nossos pastores estão em contenda, não estão mais se entendendo, nós precisamos nos separar, porque cresceram muito, não é? Deus abençoou muito, tanto a Ló como a Abraão, tinham muito gado, muitas cabras, enfim, estavam muito ricos, só que os pastores estavam se desentendendo. Aí Abraão fala para Ló: olha, você escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló, muito ligeiro, muito esperto, ele olha as Campinas, não é? Sodoma, Gomorra, aquela cidade assim, ele olha assim e fala: nossa, que campo maravilhoso, verdinho, tudo plano, maravilhoso, e fala: meu tio, eu vou para lá. Tudo bem, você escolheu. E ele foi para lá. E onde é que Abraão vai? Abraão vai para os montes, né? Vai para os lugares difíceis, mas não tem problema. Com toda dificuldade, irmãos, se nós estivermos com Deus, a vitória é certa. Se nós estivermos Deus no comando, com toda dificuldade, com as lutas, com as provas, nós nos sairemos vencedores. Mas a gente só olhar as benesses desta vida e deixar o Senhor de segundo plano, a derrota é certa. E olha que situação depois lá na frente aconteceu com Ló. Saiu sem nada. Até a esposa se tornou uma estátua de sal, porque desobedeceu. Saiu Ló e as suas filhas sem nada. Então, irmãos, o que Deus quer é que nós sejamos abençoados. Então estamos falando aqui sobre esse ato de julgo desigual. Então, a palavra está dizendo aqui, o apóstolo Paulo falou: olha, se você casou com a sua mulher, ela não é cristã, não é? Vocês se converteram no meio do caminho, ambos não serviam a Deus, mas agora ele ou ela aceitou. Então nós vamos deixar a nossa companheira ou o nosso companheiro porque nós aceitamos a fé? Não deixe. Ah, mas não, fica em oração, vai clamando ao Senhor, que o Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai trabalhar na sua vida, o Senhor vai fazer algo tremendo na sua casa. Creia nisto. Não é porque você serve a Deus e Ele não serve, que agora Ele te trata mal e você vai abandonar Ele. Não. Você fica ali firme, vai clamando ao Senhor, crê que Deus faz uma obra maravilhosa e o Senhor faz esta obra maravilhosa. Vamos continuar lendo aqui então. É um ato de desobediência, um cristão, não é? Vamos ler o versículo 39 do capítulo 7. O que o apóstolo Paulo vai falar aqui? Ele diz assim, olha, você que está nos acompanhando, versículo 39 do capítulo 7 de 1 Coríntios, diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja em quem? No Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo uma coisa aqui, que é bom que a gente entenda. O marido faleceu, a esposa agora é viúva, mas ela quer se casar, ela é uma cristã. Ela pode se casar com uma pessoa que não seja cristã? A palavra está aconselhando que não, ela deve buscar um marido cristão. A mulher faleceu, o marido viúvo, está livre, pode ficar sozinho, ou se quiser casar-se, pode se casar.
mas a palavra está dizendo que é no Senhor. Se eu me caso com uma pessoa que ela não é cristã, eu estou em contrariedade a este ensinamento da palavra do Senhor. Então o negócio é sério, irmãos. A gente acha que a gente pode fazer o que a gente quer. A gente acha, eu tenho toda a liberdade. Mas segundo a palavra, eu tenho que seguir algumas normas dadas pelo Senhor. Um exemplo, o Senhor não permitia que o povo judeu, que as mulheres judias, se casassem com homens de outras nações, sem que fossem judeus. E sucessivamente aos homens. E nós temos exemplo de Sansão. Sansão não foi buscar fora do arraial dos israelitas. E olha a confusão que essa mulher trouxe para ele. Por quê? Porque ele era desobediente. Ele sendo escolhido desde o ventre. Deus escolheu a Sansão lá no ventre. Como nazireu, aquele a quem o Espírito de Deus agia, atuava poderosamente. Deus o separou para servi-lo. E a ordem era, olha, quando ele começou a namorar com as filisteias, ele gostava das filisteias. Ei, Sansão. O pai dele falou para ele, mas Sansão, olha quantas moças tem aqui no nosso meio, no nosso povo, na nossa terra. Olha quantas, você pode escolher qualquer uma delas, Sansão. E você vai pegar justo essas moças que não servem ao nosso Deus, Sansão. Qual foi o resultado disto? Qual foi o fim disto? Os seus 2 olhos furados, amarrado como um animal, rodando a moinha para poder, moer as sementes dos seus inimigos. E uma morte terrível. Por quê? Por desobediência. Mesmo ele sendo aquele que Deus havia separado desde o ventre. Ele, por não observar a palavra, sofreu todo esse dano. Agora, vocês acham que Deus tinha para Sansão esse plano? Dele ter essa morte tão terrível? De sofrer, já pensou seus 2 olhos serem arrancados a sangue frio, gente? A dor que esse homem sentiu. Ser humilhado, ser preso a correntes e ficar lá rodando, como um animal, como eles faziam, prendia um burro e o burro ficava rodando ali aquela moinha para poder moer as sementes, e agora esse homem está lá daquela maneira, e o nome de Deus sendo zombado. Por quê? Pela desobediência e má escolha daquele homem. Então a palavra está dizendo aqui no versículo 39, não vos metais a um jugo desigual, ou seja, você cristão, não se case com uma pessoa que não seja da mesma fé que você. Você cristã, não se case com um homem que não seja da mesma fé que você. É a ordem da palavra. Mas as pessoas não ensinam isso. Hoje você pode tudo. Só que depois não adianta vir querer dizer, eu vou me separar. Eu vou me separar porque essa mulher não é a mulher que eu queria. Esse homem não é o homem que eu queria. Casou, vai até que a morte separe. Não é um negócio complicado, gente? E não é para a gente parar, é para a gente analisar, é para a gente pensar? É. Só que as pessoas não param para analisar isso. Não param para observar isso. Vamos dar uma lida em 2 Coríntios 6,14? O que diz lá em 2 Coríntios 6,14? Pois não. Pastor, tem também o que acontece, as mulheres cristãs, que nunca casou, nada. Bom, eu já ouvi dizer, E aí elas falam assim, eu me encantei por um rapaz que não é da igreja, mas é que Deus tem um propósito na minha vida para alcançar aquela alma. E aí, É tão complicado isso. Aí eu digo para você, ela é estudiosa da Bíblia? Então. Se ela não é estudiosa da Bíblia, esse pensamento é o mesmo pensamento de Sansão. Sansão também achou que ele poderia conquistar Dalila e trazer Dalila para a vontade de Deus. E o que aconteceu? Dalila vendeu o seu marido. Não é?
Dalila procurou fazer de tudo para descobrir o segredo de Sansão, e quando descobriu, entregou o seu marido para os seus compatriotas. E eles fizeram o quê com o marido dela? Olha que situação. Então, há um engano quando a gente pensa assim, eu vou trazer ela para Jesus. Eu vou fazer de tudo para trazer ela para Jesus. Pode até trazer. Mas se ela não vier realmente no propósito de servir a Deus, ela vai ser um tormento na vida dele. E se ele também, né? Se ela fala, eu vou trazer ele, e ele não vem por Jesus, a vida dessa mulher vai ser terrível. E ela não vai poder fazer nada, falar nada. Por quê? Não foi escolha. O Senhor, ele não vai dizer assim para você, faz ou não faz. A palavra dele já está dizendo, eu obedeço ou não. Eu ando por esta palavra ou não. Depende só de mim. 2 Coríntios 6,14. Olha o que o Senhor fala. É bom que a gente conheça a palavra, irmãos. Porque é a palavra que nos limpa. É a palavra que nos orienta. É a palavra. Não sou eu quem estou dizendo aqui. Eu não criei esse sermão, esse estudo de mim mesmo. Não. É o que a Bíblia fala. Então, encontraram 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Diácono Felipe pode ler para nós? A versão dele talvez seja um pouco diferente da nossa. Aí eu leio também aqui na minha versão. Pode ler, irmão. 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Vocês perceberam? A minha Bíblia também diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis ou incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Não é uma palavra que traz até um peso para nós que servimos ao Senhor, quando nos incorremos contrários a esta palavra? E aí, diante de Deus, há apenas duas categorias de pessoas: as que estão em Cristo e as que não estão. O crente, portanto, não deve ter comunhão, não é? Ou aquela amizade íntima com incrédulos, porque tais relacionamentos corrompem sua comunhão com Cristo. Neste contexto estão as sociedades nos negócios, as ordens secretas. No caso, né, tem várias ordens secretas por aí, e às vezes o cristão está envolvido no meio. E o Senhor está dizendo, olha, negativo, não dá para você participar dessas coisas. Então olha como é importante que nós entendamos o que o Senhor nos diz aqui. Então olha só, namoro e casamento com incrédulos, a associação entre o cristão e o incrédulo deve ser o mínimo necessário à convivência social ou econômica, ou com o intuito de mostrar ao incrédulo o caminho da salvação, mas não para uma convivência íntima. Então, irmão, se a gente vê aqui, né, normalmente acontece isso. Normalmente na igreja tem mais moça do que rapaz. Normalmente é assim. Quantas moças eu não conheci que falaram, não, eu não consigo casar na igreja eu não vou casar. Não tem homem. Eu vou casar aqui? Não vou. Eu vou buscar lá fora. E aí, irmãos, é uma situação muito triste. Eu estou falando de vários casos que eu já vi. Casou lá fora e depois teve uma vida de sofrimento, porque conhece a verdade, queria servir ao Senhor e o marido não. Demorou muito tempo para que o Senhor fizesse uma obra no coração do marido e o trouxesse para o Senhor. Agora, se eu já conheço, a palavra já está me orientando, por que eu vou entrar nesse jugo desigual?
Por que eu vou desobedecer esta palavra que está aqui, que nós acabamos de ler? Não vos prendais. Não, sabe, não se permita se prender voluntariamente, porque depois você vai sofrer. Não é o que nós estamos falando, que Deus, Ele nos antecipa, aconselhando, orientando, ensinando. Para quê? Para evitar que nós venhamos sofrer lá na frente. É isso que o Senhor Deus faz. Nós estávamos falando aqui, por que Deus coloca essas normas no casamento? Para nos aprisionar? Não, para trazer segurança. Tudo isso que o Senhor está dizendo aqui é para trazer segurança para o homem, para trazer segurança para a mulher. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Então, a primeira resposta: eu sou cristão, a minha mulher não é cristã, devo separar? Não. Se ela se consente, se está tudo bem, fica junto. Não queira separação. Procure ganhar ele, procura ganhar ela pela sua fé, pelo seu bom trato, pelo seu bom comportamento, porque Deus vai agir, Deus vai trabalhar nesse meio para poder alcançá-lo. Porque vocês vieram para Jesus depois que vocês já estavam casados. Então, o porte, o tratamento é diferente de quem já está na igreja. Olha como é diferente a posição, como que as coisas são colocadas tudo no seu devido lugar. Não é? Então o Senhor vai dizendo isso, que o cônjuge incrédulo é trazido para mais perto de Deus por viver com um cristão na mesma casa. Olha que coisa bonita. Então a mulher, ela aceita Jesus, marido não, mas só que através da vida dela, o marido é abençoado. Olha que coisa tremenda. Mas o marido, ele é um beberrão, não tem problema. Através da vida dela, o Senhor vai santificar o marido. Por isso que o Senhor fala, não separa não. Fica firme aí. Põe a sua fé em prática. O Senhor vai falar ainda mais, não é que o marido que é cristão e a mulher não serve a Deus, não quer saber, mas ela vai ser abençoada através da vida do marido, da fidelidade do marido. A bênção de Deus vem sobre a vida dela. Então isso é muito importante que nós entendamos isto, conforme nós lemos aqui. A possibilidade da conversão do cônjuge incrédulo é real quando o homem e a mulher permanecem firmes na presença do Senhor. É o que nós vamos ler aqui no versículo de números 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz: se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Por quê? Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. Olha que coisa maravilhosa. O poder da fé, o poder da obediência ao Senhor, o poder de servir ao Senhor. Não é? Aí o apóstolo Paulo ainda continua dizendo: doutra sorte, versículo 14, doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Olha só que coisa interessante. Como que Deus enxerga as coisas, irmãos? Aqueles que não servem ao Senhor, que às vezes nós falamos, nós usamos dizer isso, né? Todos nós somos filhos de Deus. É verdade? Essa é a pergunta que eu faço para você que está nos acompanhando na live, para vocês que estão aqui. Todos, como nós usávamos dizer, todos nós, como o mundo fala, todos nós somos filhos de Deus? Eu pergunto para vocês, e quero que vocês me respondam agora. Pastor Francisco, pois não, irmã Camila, pode responder. Todos aqueles que nele crê, né? Pastor Francisco, todos os que estão no mundo, como o mundo diz, são filhos de Deus? Não. Esta é a resposta, não. Agora quem está me ouvindo que não serve, heresia! Só eles é que são, porque teve uma época que fala, só vocês cristãos é que acham que estão salvos. Só vocês que são filhos de Deus. Mas não é a nós que estamos dizendo isso, não, é a Bíblia. Vamos para João, Evangelho de João.
Isso tudo está embasado no que nós estamos estudando, irmãos. João 1. Versículos de números 12. Vou pedir para a irmã Rosângela ler para nós. Quem é que são filhos, na verdade, que Deus considera como filhos? 1:12 de João. Evangelho de João 1:12. Capítulo 1 do Evangelho de João, depois de Lucas, vem o livro de João, capítulo 1, versículos 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Perfeito. Então a resposta do pastor Francisco e da irmã Camila estão corretos. Não são todos filhos de Deus. Deus só considera como seus filhos aqueles que recebem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas e as pessoas que não aceitaram a Jesus como Salvador? São criaturas. Deus nos criou a sua imagem segundo a sua semelhança. Foi isso, não é? Lá no princípio não foi assim? Como é que Deus fez Adão? Deus não pegou ali argila e fez um barro e fez um boneco e assoprou nas suas narinas? E quando Deus assopra nas narinas do homem, de Adão, ele se torna alma vivente, como um de nós. Ele foi criado à imagem e à semelhança. Para se tornar filhos, para Deus nos reconhecer como filhos, é o que João está dizendo aqui. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, logo, não são todos filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus, todos criaturas. Mas filhos, Deus considera somente os que receberam a Jesus como seu Salvador. É aquele filho adotivo, não é? Deus nos adota como filhos através de Jesus. Então eu preciso de Jesus? Sim, eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. A sua casa precisa de Jesus. Porque sem Jesus, somos criaturas e não filhos. É duro ouvir isso, não é, irmãos? É muito duro a gente ouvir isso. Mas é o que a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus diz. Não tem outra forma. Se eu não tenho Jesus como meu Salvador pessoal, eu posso ser uma excelente pessoa, mas eu nunca reconhecer Jesus como meu Salvador, Deus não me tem como filhos. Por outro lado, eu fui uma pessoa muito má. Causei muito prejuízo para as pessoas. Mas um dia eu ouvi o Evangelho e aceitei a Jesus como meu Salvador pessoal. De coração, de alma, foi uma entrega verdadeira. Aí Deus me recebe como filho. Olha que coisa interessante. Aí a minha mente não entende isso, a mente humana não entende isso. Mas aquela pessoa que sempre fez o bem, ajudou e tudo, mas rejeitou a Jesus, falou que não precisava nada disso, que Jesus era uma fábula, isso tudo é história de homens, e não recebeu a Jesus como Salvador, mesmo sendo bonzinho. Aí aquele homem que fez o mal e matou e fez tanta coisa terrível, ele ouviu o Evangelho e aceitou de coração, Deus o recebe como filho. A minha mente não entende. Por quê? Porque aquele homem que só fez o bem, Deus não tem ele como filho. Aquele homem que só fez o mal, aceitou a Jesus, Deus o recebe como filho. Pois é. Esse é o mistério da salvação, é o mistério da reconciliação, é o mistério da justificação de Deus na vida da pessoa. É o que está escrito aqui.
A pessoa creu, recebeu a Jesus, Deus o recebe como filho. Então, na nossa casa não é diferente. Então, a esposa, ela vai estar ministrando na vida do esposo. Por isso a importância da mulher que é sábia, como nós já estudamos aqui, não é? Dela ganhar o seu marido sem palavras. É aquela mulher sábia que serve a Deus e que com o porte dela, com o comportamento dela, ela vai santificar o marido e Deus vai abrir o entendimento do marido para um dia também acompanhá-la para servir ao Senhor e ambos estarem na presença de Deus. Nós continuamos no próximo domingo, porque o horário já foi pastor Francisco, pois não. A respeito disso da a mulher ganhar o esposo sem palavra, conta-se uma história de que, verídica, de que tinha um casal que vivia sempre em confusão. Aí a esposa foi para a igreja. Ela foi para a igreja, se converteu e o esposo não. O esposo sempre naquela dureza, aquele homem cruel. E essa esposa, ela tinha um vaso perto do sofá, muito lindo, que ela estimava muito. E o marido chegou do serviço, a mulher não estava. Ela tinha ido para a igreja. Aí ele deitou lá no sofá, esticou o pé e derrubou o vaso e quebrou, fez tudo em pedaço, né? Aí que ele coçou a cabeça e falou, agora eu estou perdido. A hora que ela chegar, eu não sei o que vai acontecer. Aí daí a pouco ele escutou barulho na porta e o coração dele já estava quase 100 por hora, né? Aí ele ficou ali, aí a mulher chegou, aí ele falou assim, bem, aconteceu uma coisa, eu estava deitado aqui, eu estiquei o pé e quebrei o vaso, esse vaso de estimação, né, que você tem uma estima muito grande. Aí ela disse assim para ele, não, meu amor, não esquenta a cabeça, o dia que você puder, você compra outro, não esquenta não, quando você tiver dinheiro, você compra outro. Diz que naquela hora ele levou um choque. Ele levou um choque e falou, nossa, essa mulher está transformada. E passou um pouquinho, ele falou assim para a esposa, olha, eu quero ir com você para a igreja. Aí ele foi para a igreja, e é uma história verídica que diz que hoje esse homem é um pastor. Então é ganhar sem palavra, pastor, né? A importância da mulher ou do homem estar na presença de Deus, conhecer os ensinamentos e viver os ensinamentos. Porque somente a mudança virá do nosso bom testemunho. Então vai acontecer às vezes alguma coisa que vai te contrariar. Mas dependendo do nosso porte, da nossa atitude naquele momento da contrariedade, nós podemos ganhar ou nós podemos perder. Então, quando nós somos ensinados pela palavra e vivemos a palavra, nós sempre nos sairemos vencedores, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Deus nos abençoe, até o próximo domingo, se Deus permitir. A nossa irmã diaconisa Gilmara, diácono Felipe, pode passar para ela? Amém. Então, nossa irmã diaconisa Gilmara. Paz, Senhor, igreja. Oi. Salaberianos. Nosso tema continua Princípios de Deus para o Casamento. 16 matriculados, 6 presentes. Hoje a nossa irmã Rosângela está nos dando a honra da visita, né, com seus filhos. É bem-vinda. O nosso texto áureo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, e a nossa irmã Camila vai representar a classe. Paz do Senhor, igreja. Então, vamos lá. Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertenceram a Deus.
sementinhas. Hoje o tema deles é a parábola do filho pródigo. Vão estar lendo o texto áureo em Provérbios 13, 1, e todos representam. Do filho que abriu os Pai, que saiba de tudo que acontece está errado. Provérbios 13, 1. Nova geração, o tema deles é vida eterna. Vão estar lendo o texto áureo de Salmo 139, do 13 ao 18. E todos representam. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de todo modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos, e ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos. Ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu o contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Assim agradeço a minha oportunidade e passo a palavra ao pastor Francisco. Louvado seja Deus, que maravilha. Dizem alguns que você quer ver a sua esposa no futuro, olhe para a sua sogra. Você quer ver também o seu marido no futuro, olhe para o seu sogro. Não é? Que o tempo passa e vai ser igual no final, não é? E assim nós vamos aprendendo a cada dia e vamos assumindo um compromisso com Deus, não é? E eu sempre penso, se a gente quer morar no céu, nós temos que levar no pé da letra, né? Porque nós vamos ser julgados por esta palavra, né? Está lá em João capítulo 12, e o versículo 47 e 48. Vocês podem ler que ali vai chegar o dia em que nós vamos ser julgados pela palavra. Se nós estamos fora da palavra, nós estamos correndo o risco, né? De não ir para o descanso eterno. Então vamos ser obedientes à palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês aqui, as crianças, os professores, e também os nossos queridos ouvintes que estão nos assistindo. Que Deus abençoe, você tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada, uma semana de vitória, de grandes conquistas. Em nome de Jesus. Assim nós vamos encerrando, chegamos ao final, né? E vamos com essa porção gloriosa para a nossa casa. Vamos ficar em pé e assim nós vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Pai querido, nós somos gratos a Ti por esses momentos que passamos aqui, ó Pai, aprendendo da Tua santa, gloriosa palavra.
Agradecemos da maneira que o Senhor tem falado conosco. Agradecemos da maneira que o Senhor tem usado os professores. Pastor Ronaldo, a irmã Bia, a irmã Rosângela. Damos graça pela vida dos teus filhos que têm se dedicado para poder trazer esta porção tão maravilhosa para nossas vidas nesta manhã. E agora, Pai, queremos nos despedirmos ao Senhor um dos outros, mas não de Ti. Ó Pai, que o Senhor abençoe a cada um de nós, nos dando um dia de descanso, e com a permissão do Senhor estaremos aqui logo mais às 18h30 para mais um culto da família. Queremos pedir as Tuas bênçãos, já queremos agradecer pelo resultado deste culto, declaramos salvação, declaramos cura e libertação. Despede-nos com a Tua paz, é o que pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Estenda as suas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Que o amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e comunhão do Espírito Santo do Senhor nosso Deus, permaneça, amados, sobre as vossas vidas, dos vossos familiares, hoje e amanhã, e pelos séculos dos séculos, e a toda a eternidade. Crendo nós, confirmamos dizendo, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Vão em paz, um bom domingo a todos e até às 18h30, se o Senhor assim nos permitir.